Japão, delinquentes colegiais e crise existencial ao fim do ensino médio. Blue Spring, ou Primavera Azul, ou Aoi Haru, com toda certeza tá no meu top 3 filmes do cinema japonês. É um filme que explora através de delinquentes aquele sentimento de você se sentir perdido no final do colegial, de você não saber o que você quer fazer ou quem você quer ser. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir nos comentários algumas sugestões de filmes para eu avaliar, likes se possível, e queria também agradecer sobre o quão bem os meus últimos vídeos têm sido recebidos. Deram um trabalho, mas vocês fizeram valer a pena. Dito isso, vamos nos aprofundar em Blue Spring. Peace. E o filme começa com a gente sendo introduzido para o típico grupo de delinquentes colegiais japoneses. E aliás, analisando o grupo de delinquentes, aqui tem um rosto conhecido para quem já assistiu All About Lily Shushu. Eu falava Xiao Xiao, mas agora que eu vi que é Shushu. Eles estão no terraço de um colégio indo fazer um desafio de coragem para saber quem vai ser o novo líder do grupo. Esse desafio consiste em basicamente você ficar pendurado do lado de fora de uma grade a uma altura de provavelmente 20 metros, bater palma e voltar a se segurar rápido. Ao passar do tempo, o número de palmas que você bate vai aumentando e quem sobrar vence, até porque geralmente os outros fogem do desafio. E o nosso vencedor / novo líder é o Kujo, e a seguir vem uma cena foda deles descendo do terraço enquanto toca uma música de J-Rock muito foda. Aliás, as músicas desse filme são muito boas. Recomendo que vocês deem uma olhada na playlist. E ao descerem de lá, um dos delinquentes, o Hori, resolve se impor, falando que não vai aceitar nenhuma ordem do Kujo, e como resposta, o nosso protagonista faz uma torção nasal nele e sai como se nada tivesse acontecido. Aliás, repare nas escadarias que levam até o terraço, completamente pichadas e sujas. Apesar de ser um colégio japonês, temos áreas que são totalmente dominadas pelos delinquentes, e aliás, esse colégio é bem largado. Na próxima cena, em sala de aula, a gente tem um outro integrante do grupo e o melhor amigo do Kujo, o Aoki, comendo seu bentô no meio da sala no absoluto foda-se. O Kujo chega na sala, senta na cadeira dele e começa a desenhar na mesa uma figura misteriosa que intriga o Aoki, mas o Kujo diz que não sabe explicar o que é. Ao sair da sala, um moleque do primeiro ano encara eles, e o Aoki fica intrigado como o Kujo deixa isso barato, falando que ele deveria ter dado uma lição nele, mas o Kujo realmente não liga pra isso, demonstrando que apesar de ser o novo chefe, ele meio que tá distante de tudo aquilo. Partindo dali, eles vão para o território deles no colégio, e eles encontram um dos melhores personagens desse filme, na minha opinião, o Yukio, ensinando violão para outro delinquente, e ali o Aoki diz que está com dor de barriga e vai para o banheiro. Enquanto isso, os outros vão dar um rolê e eles encontram com o jardineiro do colégio, que é um personagem bem importante no filme, principalmente no que diz da simbologia do filme. Ele pergunta para eles se em vez de matar a aula, eles não querem plantar umas flores. E tu sabe por que não existe flor preta? Eles fazem e o Kujo comenta que provavelmente elas não vão nascer, mas nunca se sabe. Voltando para o Aoki, ele tá no banheiro atendendo aos chamados da natureza, até que chegam os moleques do primeiro ano, sacaneiam ele e até jogam um balde de água nele. E nem fudendo que o Aoki ia deixar isso barato, então ele e os outros veteranos vão atrás dos moleques em uma das cenas mais engraçadas do filme, onde o Aoki, além de tomar uma literal mijada, ele cai com a mão em um tolete da Balduco, e após darem uma lição nos moleques, temos uma cena do Kujo cortando o cabelo do Aoki, enquanto falam sobre a grande questão do filme, o que você vai fazer depois do colégio, ou o que você vai ser. Enquanto o Kujo se mostra reflexivo e indeciso sobre o que ele quer fazer, o Aoki já se coloca fora das opções de fazer uma faculdade e ter uma carreira, afinal, segundo ele, os dois já estão ali matando aula. Paralelo a isso, temos uma cena do Yukio falando com um conselheiro do colégio, e ele disse que ele provavelmente não vai se formar de novo mantendo suas notas, afinal ele já é um repetente. O conselheiro pergunta que tipo de trabalho e futuro ele quer, e a resposta que ele dá é a mais infantil, ou como eu prefiro dizer, escapista possível. Ele diz que quer a paz mundial e depois faz um símbolo do Ultraman. Após isso, temos uma cena em que dois jogadores do time de beisebol lamentam não terem ido para os nacionais, um veterano e um novato. O veterano, chamado de Kimura, e que inclusive faz parte do grupo dos delinquentes, carrega um arrependimento e remorso a mais em suas falas, pois ele está no último ano e essa era a chance dele. Ele se lamenta bastante de ter lançado uma bola rápida em vez de uma bola curva, e mesmo que o novato tente mantê-lo otimista, o Kimura já está caindo em uma espiral de desesperança. E aí partimos para um dos clímax do filme, onde o Yoshimura, um novato que está sendo capacho para entrar no grupo dos delinquentes, está vigiando a entrada do banheiro, para que o Yukio e outro membro chamado Ota possam conversar e fumar em
paz. O Ota fala que pode falar bem do Yukio para o chefe dele, basicamente querendo recrutar pra Yakuza. Enquanto isso, uma garota está esperando Yoshimura no portão do colégio, o que rende uma cena engraçada, já que o colégio deles é exclusivamente para garotos, então os outros estudantes ficam malucos por ela. O Yukio, não gostando nada do papo dele se juntar a Yakuza, manda o Yoshimura ir comprar uns sorvetes para ele, para que possa ficar sós com o Ota. Enquanto o Ota conta vantagens sobre o que ele viu no mundo do crime, a câmera dá um foco no rosto do Yukio, mostrando que ele está perdido em seus pensamentos, até que ele revela uma faca, pergunta se o Ota quer morrer e o mata ali mesmo. Essa cena pode parecer sem sentido, mas o que levou essa ação do Yukio foram várias coisas, como a pressão de se decidir sobre o seu futuro, juntamente com seu mental de escapismo, que na minha opinião fizeram ele ter esse surto, vendo o Ota como um mal a ser eliminado, como os vilões semanais do Ultraman. O Yoshimura volta com sorvete, o Yukio fala que não quer e assume ter matado o Ota, e depois o conselheiro encontra o Yukio tocando violão no meio da escada enquanto fuma, e o leva para a polícia para ser preso. E vale apontar que enquanto o Yukio está sendo levado para a viatura, acho que a única pessoa que realmente se importa com a situação dele é o jardineiro do colégio, ou melhor falando, o Hanada Sensei, mostrando que ele realmente tinha um apreço e uma fé por aqueles garotos, diferentes de maioria dos outros professores, que são totalmente apáticos aos seus alunos. Detalhe pro Yoshimura começando a agir como bad guy a partir daqui. E assim como Yukio, o Kimura também se despede do colégio, e por um caminho igualmente sombrio. Sem perspectivas no beisebol, que era sua única âncora, ele aceita o convite de um velho conhecido para entrar para a Yakuza. Em um gesto de passagem de bastão, ele entrega seu casaco para aquele novato de mais cedo, dizendo que era para ele chegar aos nacionais e recuperar a juventude que ele mesmo perdeu. No casaco há um texto onde Kimura confessa o que sentia pelo esporte, que era sua flor no meio daquele caos escolar. E ele discursa esse texto enquanto toca um J-Rock muito bom ao fundo. É uma cena muito boa e simbólica que escancara a tragédia de um jovem que, ao perder seu propósito, acaba sendo engolido pela marginalidade. E voltando para o Kujo e o Aoki, olha o Yoshimura gangster de novo. Mas que porra é? E a seguir acompanhamos um ótimo diálogo do Kujo com Hanada Sensei. O Kujo rega as flores que plantou com o Kimura e o Yukio. E eles observam um garoto tirando lagartas de uma árvore, e o Kujo comenta que ele o assusta, pois ele tem medo das pessoas que sabem o que querem da vida. Na cena seguinte, o Aoki chega para o Kujo e fala que o Léo, um dos garotos do primeiro ano, bateu palma 7 vezes naquele desafio, e que provavelmente iria desafiar o Kujo, mas o Kujo novamente se mostra indiferente a esta disputa e sistema de hierarquia do colégio. Porém, ele vai mesmo assim e vence o Léo, que quase cai. Como lição por ter desafiado o chefe, o Aoki resolve dar uma surra nele e pede ajuda pro Kujo, que de saco cheio daquilo fala para ele não depender dele para tudo e vai embora, deixando o Aoki intrigado com a atitude e o distanciamento dele. Em sala de aula, o Aoki tenta se desculpar, mas o Kujo não dá a mínima bola pra ele, o que deixa ele puto, fazendo ele sair da sala. E como se não bastasse, o Yoshimura, com a atitude dele, tenta dar ordens para o Aoki, falando que ele é amigo do Kujo, o que deixa o Aoki mais puto ainda e faz ele quebrar o braço do Yoshimura. No dia seguinte, vemos o Kujo regando as flores, enquanto quem vem é o Aoki totalmente transformado. Após entender que o amigo não vai continuar nesse ato de líder de gangue escolar, ele resolve ele mesmo então se tornar o líder. E o filme vai intercalando entre cenas do Aoki sendo brutalmente violento com os outros estudantes, e bastante violento, e o Kujo simplesmente curtindo a sua vida escolar, em meio à sua crise de identidade, jogando bola e tentando estudar. Porém é difícil ignorar o absoluto caos que o seu melhor amigo virou. Então eles resolvem se enfrentar em uma cena que começa com uma disputa de baforada de cigarro na cara e termina com socos e agarrões de cabelo, enquanto o Kujo basicamente manda o Aoki superar toda essa idiotice de gangue, e o Aoki o responde falando que ele ama tudo aquilo que promete fazer aquele lugar um inferno. Após de certa maneira ser humilhado pelo Kujo em frente a seus capangas, o Aoki coringa de vez e vai pra cima do terraço, começando a se pichar e pichar sua própria sombra. Temos um último diálogo do Kujo com o Hanada Sensei. O Kujo, além de falar que pensa em largar a escola, pergunta se tem flores que nunca desabrocham, e o Hanada Sensei diz em um tom esperançoso que flores são feitas para abrochar e não secar. Ao sair do colégio, o Aoki observa o Kujo do terraço, e no plano sequência mais foda do filme, ele passa literalmente o dia e a noite inteiro naquela posição, em um time-lapse. Eu realmente fiquei curioso se o Hirofumi Arai, o ator do Aoki, ficou nessa posição esse tempo todo. E puta que pariu, vendo o make-off do filme, aparentemente foi isso mesmo, um time-lapse de 12 horas dele nessa posição. Que dedicação do caralho. Mas voltando para o filme, na manhã seguinte, o Kujo chega no colégio e vê que o Aoki vai tentar fazer o desafio sozinho. Em uma cena emocionante, com mais uma boa música de fundo, o Kujo sobe desesperado por todo o colégio atrás do seu amigo. Enquanto isso, o Aoki está aumentando o número de palmas. Em meio a isso, a gente também escuta as vozes do Aoki e do Kujo crianças se conhecendo, afinal, eles são amigos desde a infância. E ao chegar lá, o Kujo tem apenas tempo de ver o seu amigo cair para a inevitável morte. Em choque, ao olhar para o lado, o Kujo vê a pichação da sombra do Aoki, semelhante àquele desenho que ele fez em sala no começo do filme. E assim acaba Blue Spring.
Bom, Blue Spring é um filme de várias camadas e muita simbologia, algumas óbvias e outras nem tanto. Mas as que se destacam para mim é o fato desse filme se passar inteiramente naquele colégio, e isso serve para representar justamente a visão de alguns personagens e principalmente do Cujo que não consegue ver um futuro fora dali. Também temos a simbologia das flores, onde o Kimura, o Yukio e o Kujo plantam essas flores, mas nem todas desabrocham, afinal, o Yukio e o Kimura recorreram ao caminho da violência, e do grupo de delinquentes, o Kujo foi o único que, em meio a tudo aquilo, escolheu amadurecer e desabrochar. As mensagens que o filme quer passar vão muito além disso, mas para resumir, Blue Spring se trata de um período curto, decisivo e injusto da vida de todo mundo, mas também trata de adolescência, violência, amizade, corrupção, crise de identidade e, acima de tudo, juventude. Bom, peço perdão por esse vídeo ter demorado para sair e agradeço novamente mesmo por cada comentário e like nos vídeos anteriores. Eu gostaria de reforçar que mesmo que você tenha assistido esse vídeo, eu ainda recomendo que você assista o filme, porque tem coisas que eu sempre deixo de fora. Então, caso tenha te interessado, assista o filme e também assista o making of dele. Gostaria de contar com seu like, recomendações de filmes ou séries e sugestões são sempre bem-vindas. Um beijo apodrecido em cada um de vocês e até a próxima. E cuidem de vossas massas cinzentas.